Olá amigos, chegamos ao último capítulo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, e vimos no último vídeo, o capítulo 27, e termina com Jesus a expirar, a entregar o seu espírito, com José de Arimateia levando o corpo para um sepulcro e selaram com guardas o sepulcro. Começa o capítulo 28, com Maria Madalena e a outra Maria. Pode ser que esta outra Maria fosse até a mãe de Jesus, a outra Maria. Já junto à cruz estiveram as mulheres, e aqui estas duas mulheres, provavelmente Maria Madalena, que o seguia, e entre outras mulheres que eram discípulas, não havia só homens discípulos, havia também mulheres. E esta outra Maria provavelmente seria talvez a mãe de Jesus. Elas foram ao sepulcro. Eu não sei bem porque é que elas terão ido, porque Jesus havia dito que ressuscitaria, mas a pedra estava a tapar o sepulcro. E talvez esperassem que alguém removesse a pedra para elas ungirem o corpo. Havia os costumes que eram feitos em relação aos mortos e não puderam fazer muito, porque era a Páscoa e havia determinados feriados e no sábado elas não podiam fazer nada. Então, passado aquele tempo, passado o sábado que eles guardavam e santificavam, elas foram. E apareceu um anjo. O anjo também apareceu aos guardas e ficaram assustadíssimos, com mortes, diz do texto. E também apareceram estas duas mulheres e anunciaram que Jesus já não estava ali. A pedra estava removida, mais um tremor de terra e a pedra foi removida e Jesus não estava mais ali. Elas ficaram, claro, abismadas com isto, e mais ainda quando o próprio Jesus lhes aparece e lhes pede para elas anunciarem aos seus discípulos que não tinham ido ali, que ele os encontraria na Galileia, que se encontraria com eles na Galileia. Claro, isto é tudo muita emoção, há aqui muita emoção. Quando os guardas chegam aos sacerdotes e vão contar que um anjo apareceu, que removeu a pedra, que o corpo desapareceu, os guardas acabam por ser subornados pelos sacerdotes, bem pagos, para dizerem que tinham sido os discípulos a roubar o corpo. Pronto, e entre os judeus foi isso que circulou ali durante um tempo, até começarem depois a pregação e as testemunhas que viram Jesus a contar e operar também milagres. Mas houve aquela informação ali dada pelos sacerdotes para convencer que Jesus não ressuscitara, que o corpo fora roubado. Jesus encontra-se com os seus discípulos na Galileia, alguns duvidaram. Aqui o Evangelho de Mateus não conta o episódio de Tomé, quando Tomé duvida que é ele e quer tocar nas suas feridas. Aqui só diz no Evangelho de Mateus que alguns duvidaram. Eu vou ler esta porção final, os últimos versículos, porque é chamada a Grande Comissão e é muito importante. Jesus, aproximando-se deles, falou: "Todo o poder me foi dado no céu e na terra." Isto decorre desta morte e ressurreição. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aquele poder veio da vitória que Jesus alcançou em nome dos homens. Como homem, não foi como Deus ou como filho de Deus. Foi como homem. Ele fez-se homem para vencer o mal como homem, e depois ele pode dizer: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ele ensina-nos, ele ordena-nos, é mais do que ensino, é uma comissão. Ele envia-nos como seus discípulos aqui na terra, entre todas as nações, para fazer mais discípulos e para batizar e ensinar as pessoas. Ele falou isso aos seus discípulos para fazerem mais discípulos. E a última coisa que ele diz no Evangelho é: eis que estou convosco. Eis que estou convosco é muito profundo. Já dizia lá no Salmo 23, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo.
E ele continua a prometer isto, depois de veio aqui em carne e dizes que estou convosco. Nós nunca estamos sozinhos, um discípulo de Jesus nunca está sozinho. Jesus prometeu que estaria connosco todos os dias, nos dias bons, nos dias maus, até ao final, até à consumação dos séculos, ou então até ao final da nossa vida. E assim termina, conseguimos chegar aqui ao final do Evangelho de Mateus, e fico feliz pelos que conseguiram acompanhar, mas ficam os vídeos gravados para outras pessoas de futuro poderem fazer este percurso. Como perceberam aqueles que são mais experientes que já são cristãos, eu tentei ser muito simples, não fiz uma grande exegese dos textos, não compliquei, mesmo propositadamente para até servirem estes vídeos como meio evangelístico, um primeiro contacto com as Escrituras para quem nunca leu as Escrituras. Foi esse o meu objetivo, incentivar quem não lê, quem não costuma ler, mostrando que é simples. Jesus é simples e fala a linguagem das crianças. Qualquer criança consegue perceber o que Jesus diz sem complicar. O Evangelho resume-se a crer que Jesus veio resgatar a minha vida. Ele veio revelar o amor do Pai. Ele expressou a vontade do Pai para nós. E aquilo que ele diz é verdade. Ele é o único caminho para o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida para o Pai. Não há outro. Não é um mestre, não é um pensador, não é um filósofo. Ele é o Filho de Deus que está vivo e que nos quer livrar do lago de fogo da condenação que terá a besta, o falso profeta, o anticristo, a condenação que Satanás e todos os seus seguidores terão. Ele quer te livrar de tudo isso e a mim, e ele diz que basta apenas sermos os seus discípulos e obedecermos e receber de graça aquilo que ele nos deu.